Atenção! E eu começo o Balanço Geral falando sobre o trabalho de investigação e conclusão por parte da Polícia Civil. A Polícia Civil que concluiu um inquérito do homem que abusou da enteada de 9 anos aqui na cidade de Uberlândia. Esse caso foi notícia aqui no nosso programa, foi notícia na nossa programação. Desde o início a gente vem acompanhando todo o trabalho de investigação da polícia. E lembrando, o suspeito já estava preso. Meu amigo Júnior Oliveira é o primeiro a trazer as informações, a estar junto com a gente e vai explicar sobre a conclusão por parte da Polícia Civil em relação a esse caso triste, caso terrível que envolve, lamentavelmente, o abuso contra uma criança. Não só isso, mas também isso. Júnior Oliveira, os detalhes e a conclusão. Bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Uma fase importante desse caso é quando a polícia consegue concluir essa investigação e levar, ou arremeter esse inquérito até a justiça, que agora vai fazer o trabalho dela. A polícia conseguiu, com os elementos que conseguiu colher, com os depoimentos, tanto da vítima, também de testemunhas, desse caso que já vinha sendo acompanhado pela Polícia Civil. E, claro, a gente vai esclarecer agora com a doutora Lia, que está aqui com a gente, para trazer, jogar luz mais um pouco aí sobre esse caso que, infelizmente, aconteceu com essa vítima de 9 anos. E a mãe da menina também, que já estava aí junto à polícia, pedindo esse afastamento, mas esse agressor, esse estuprador, invadiu a residência, isso em novembro, invadiu o local e cometeu esse crime e foi preso em flagrante. Isso foi muito importante, além, claro, do trabalho de investigação da polícia. Doutora, primeiro, vamos falar da conclusão dessa investigação. Agora está na mão da justiça, né? O que vocês conseguiram juntar nessa investigação desse inquérito policial? Bom dia. Bom dia. Sim, os elementos de prova colhidos durante a instrução do inquérito policial foram suficientes para concluirmos pelo indiciamento desse homem por 3 crimes. O descumprimento da medida protetiva de urgência, que é um crime previsto na lei conhecida como Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, uma vez que ele já havia sido afastado do lar desde o dia 11, ou seja, ele não poderia ter nenhum tipo de contato com essa ex-companheira e também teria que estar distante pelo menos 300 metros. A violação de domicílio, uma vez que ele invadiu o imóvel, ela não autorizou a entrada dele, ele foi encontrado por ela dentro do quarto das filhas e restou demonstrado que ele praticou também esse delito. E o mais grave dele, sem dúvida nenhuma, é o estupro de vulnerável, através da escuta especializada realizada numa parceria que nós temos com o Hospital de Clínicas da UFO, o serviço do Hospital de Clínicas Nua Vidas. Essa criança relatou a uma equipe multidisciplinar detalhes que não fazem parte do mundo das crianças, do que elas vivenciam, então que denotam ali, sem dúvida nenhuma, além da cena vista aí pela mãe dela, tudo essas demais provas, principalmente o relato dela, minucioso, pormenorizado, e de situações que não fazem parte do universo de uma criança, comprovam o estupro de uma vulnerável que vinha acontecendo há 2 meses. A gente relembra um pouco esse caso, Rafa. Nós mostramos no Balanço Geral, para quem está acompanhando, infelizmente, esse episódio, esse caso de estupro aqui em Uberlândia contra essa criança. E eu já destaquei aqui o trabalho da polícia, que já tinha, ou seja, a vítima, a mãe também, vítima nesse caso, já tinha ali esse afastamento do lar que deveria ter sido cumprido aí por esse suspeito. E é o seguinte, doutora, é importante a gente relembrar, porque no momento em que ele invadiu esse imóvel, foi a mãe que percebeu a presença dele ali. Infelizmente, ao entrar no quarto das crianças, viu esse homem lá no local. Sim, ela se deparou, acordou pela manhã e se deparou com ele no quarto. Ela viu ali a cena, que era ele em pé, próximo ao rosto da criança de 9 anos, que era a enteada dele, com o pênis exposto, para fora das calças que ele usava. E assim que ele percebeu que estava sendo visto, ele se jogou no chão numa tentativa de cobrir o pênis ali. E na sequência ele evade do local, mas
horas depois, ele dá entrada no Hospital de Clínicas da UFO lesionado, provavelmente por moradores da região que se revoltaram ao saber do que ele havia feito e estava em fuga ali próximo à residência dessa ex-companheira. Ou seja, quase foi linchado, né? E o que a mãe contou em depoimento? Porque quando isso acontece, a mente começa a voltar, né? Ela lembrou de outros episódios, enfim, esclareceu mais a cabeça dela? Sim, é importante destacar nesse caso que esse homem vinha com atitudes violentas em relação, né? Nós temos duas vítimas, né? Nós temos essa mulher que vinha sofrendo ameaças a ponto dela registrar o boletim de ocorrência, procurar a delegacia, requerer a medida protetiva. E, em relação à filha, ela não havia em nenhum momento contado sobre os abusos. Só foi relatado à mãe após ela ver aquela cena e a menina ter acordado e ter falado: mãe, há 2 meses, ela sabe a data exata, porque foi a data que eles começaram a residir naquele local em que, em que os fatos se deram. Ainda havia ameaças. Sim, e aí ela se recordou que era comum ele colocar a filha do casal, porque eles tinham uma filha em comum de 2 anos, para dormir, e no quarto estava a criança de 9 anos. E ela alega, a criança fala que era nesses momentos, principalmente nesses momentos, que os abusos aconteciam. Só nesse caso, se vocês entenderam e concluíram que os abusos eram cometidos apenas com a menininha de 9 anos? Sim, os abusos eram apenas com ela. Não há nenhum relato da criança de 2 anos nesse sentido. E a irmã também fala que nunca viu ele praticando atos libidinosos com a criança de 2 anos. A prisão em flagrante foi muito importante, inclusive ele continua preso ainda, né, no presídio aqui da cidade. Durante o depoimento dele, o que ele contou? Tentou justificar de alguma maneira? O que ele contou? Na verdade, restou impossibilitado a oitiva dele em razão dele ter ficado hospitalizado. Então, ele não prestou declarações e foi conduzido do hospital para o presídio. A prisão foi convertida em prisão preventiva e ele permanece preso. Por isso, a necessidade do inquérito ter sido concluído em 10 dias. E a importância também, os elementos dessa investigação que foram levados agora para a justiça, mas no entender da polícia, foi uma investigação bem robusta, né, doutor? Sem dúvida. Agora, no judiciário pode ser feito o depoimento especial da criança, que há uma estrutura para isso, né? Para ser corroborado tudo que foi dito na escuta especializada que foi feita pelos profissionais do Hospital de Clínicas. Mas ali nós não temos dúvidas, né? Os demais fatos estão plenamente provados, porque ele foi encontrado na residência, descumprindo a medida, né? Isso é irrefutável. Em relação ao estupro, que era o que ficava talvez assim um pouco em dúvida, nós também não temos dúvidas em razão do que a mãe viu e pelos detalhes mesmo que a criança conta, dos atos libidinosos que ela falava que ele praticava com ela, que, como eu disse antes, né, são situações que não fazem parte do universo de uma criança de 9 anos. Então, para ela relatar coisas daquela natureza, é porque ela vivenciou. Muitos telespectadores levantaram aí esse questionamento sobre a possibilidade dele ter feito outras vítimas. Vocês também se colocaram abertos a receber outras denúncias nesse mesmo sentido. Sim, sem dúvida, né? Estamos sempre abertos e é muito importante que, caso haja algum indício, que hajam as denúncias para que a Polícia Civil possa fazer o trabalho dela. O Rafael está lá no estúdio, doutora, e tem uma pergunta para fazer para a senhora. Vai lá, Rafa. Claro, nós estamos ao vivo, o Balanço Geral começa falando sobre esse trabalho de conclusão por parte da Polícia Civil em relação a um caso que choca todo mundo. Nós estamos falando de violência doméstica, desrespeito à legislação, à Lei Maria da Penha, e também abuso contra uma criança, estupro de vulnerável, que é extremamente grave, e a Polícia Civil, você viu, doutora Lília Valek, trazendo todos os detalhes que não tem dúvidas em relação a isso. Agora, sobre o autor, meu amigo Júnior Oliveira, o que a gente sabe sobre ele? Quais os antecedentes? Ele praticou outros crimes, principalmente relacionados a algum tipo de violência contra a mulher? Não, nós não temos notícia. Ele não apresentava antecedentes criminais. Eles estavam residindo há pouco tempo em Uberlândia, mas ele não apresentava antecedentes criminais. Então, até o momento, a notícia é de que esse seria o primeiro crime praticado por ele. A não ser as violências que ele vinha praticando com essa companheira, que ela não havia denunciado nenhuma delas.
Agora, a polícia faz esse trabalho, evidentemente, em relação a diversos casos, doutora Lília. E o que chama a atenção é que a gente sempre fala sobre violência doméstica, violência dentro do lar, mas a gente nunca imagina, né, que essa violência extrapole também a violência contra uma criança, contra uma adolescente. No caso, né, esse abuso, esse estupro. É uma situação muito delicada, muito difícil e mostra o quanto que a mulher que está em casa, que acaba sendo vítima de qualquer tipo de agressão, precisa procurar as autoridades, precisa representar em relação a qualquer tipo de abuso que ocorre dentro de casa. Sim, Rafael, é importante que a mulher denuncie, que ela se cerque aí, né, de todo o apoio necessário, no pós-denúncia também, Rafael, acho importante, né, já que nós estamos falando aqui, sem dúvida nenhuma, para muitas mulheres ou para muitas pessoas que conhecem mulheres nessa situação de violência, porque o que às vezes não foi nesse caso, felizmente, Rafael, mas é muito comum a mulher fazer a denúncia inicialmente, mas depois ela acabar reconciliando, desistindo, encontrando uma série de dificuldades para manter essa decisão inicial. Então é preciso que ela se cerque aí de todo um apoio psicológico, emocional, financeiro, de todas as pessoas, né, que estiverem aí preocupadas com essa situação e próximas dela, para que ela realmente consiga se manter firme na decisão inicialmente tomada. Essa mulher demorou alguns dias, né, para procurar a delegacia, mas ela o fez com uma rapidez que foi muito importante. Se não fosse isso, quantos meses mais essa criança não continuaria sendo abusada por esse padrasto? Então, a ação dessa mãe, dessa mulher, denunciando, não permitindo com que ele retornasse, né, porque nós não entramos nesse detalhe, mas pode ser que até que ele tenha tentado uma reconciliação ali, mas ela não permitiu, o que foi muito importante para proteger a filha dela, e aí aquela atitude dela ali de acionar a polícia imediatamente, também, né, para permitir com que não mais acontecesse uma situação tão grave como a que vinha acontecendo. Exatamente, não é só uma coisa relacionada à violência doméstica que ela vem enfrentando, a violência contra a mulher, mas você viu, estava em risco a filha, estava em risco a família dela, por isso que é muito importante essas mulheres procurarem a polícia. E falando nisso, acompanhando evidentemente todo o trabalho de conclusão da Polícia Civil, essa mulher e essa criança receberam também um amparo por parte das autoridades e é importante que a gente explique que essa assistência realmente ocorre para essa mulher, para essa vítima de qualquer tipo de violência, né, doutora Lília? Rafael, uma das coisas que a gente precisa progredir enquanto sociedade uberlandense seria nesse apoio pós-denúncia para essas mulheres vítimas de violência. Porque ela é acolhida inicialmente aqui na delegacia, é feito o procedimento, mas na volta para casa, Rafael, ela ainda não tem um serviço que a acompanhe. Nós temos a PPVD, que é um trabalho muito importante, mas que é bastante limitado, né, e que é uma atuação policial também. A gente precisa de mais, Rafael, a gente precisa de uma atuação no aspecto psicológico para essa mulher, né, no sentido da assistência social também, porque muitas vezes elas não têm como se manter após a denúncia, esse desejo de romper com o ciclo de violência. Agora, em relação a essa criança, nós temos um serviço de muita qualidade, que é o Nua Vidas, que é o serviço prestado pela UFO, pelo serviço de psicologia da UFO, e essa criança continuará sendo acompanhada, Rafael, por 6 meses, né? As psicólogas continuarão ali, tendo contato com ela na tentativa de minimizar os danos dessa violência sofrida. Doutora Lia, quero agradecer demais a sua participação aqui junto com a gente, esclarecedora, parabéns ao trabalho, à investigação da polícia, essa resposta rápida à nossa sociedade e realmente nós estamos aqui também sempre para cobrar por parte das nossas autoridades uma estrutura melhor de amparo e de atenção a essas mulheres que acabam sofrendo qualquer tipo de violência e também amparo a essas crianças que também, lamentavelmente, sofrem com qualquer tipo de violência. Obrigado, Júnior Oliveira, trazendo aí todos os detalhes. O Balanço Geral começa com esse assunto, um assunto extremamente sério, mas você sabe, o Balanço não esquece, a gente vem acompanhando e a conclusão evidente por parte da investigação da Polícia Civil. O que acontece a partir de agora? Esse homem está à disposição da Justiça, um julgamento deve acontecer e com todas as provas, com tudo, né, que foi explicado pela Polícia Civil, evidentemente aí que vai acontecer uma condenação.
Lembre-se, mulher que está acompanhando nosso balanço, existem diversas formas de você procurar ajuda. Denuncie o que está acontecendo dentro da sua casa. Não é só a senhora, não é só você que está em risco, mas também a vida da sua família, dos seus filhos, como aconteceu nessa